Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi o nosso primeiro encontro do minicurso do mês de junho, intitulado Escrevendo em Português, Produção de Textos em Contexto Brasileiro, ministrado pelo professor Gabriel. Vocês já pararam para pensar que usamos muito a escrita em nosso dia a dia, em diferentes contextos? Bom, nessa primeira aula, o professor Gabriel nos lembrou de algum desses contextos. Vamos conferir juntos? O primeiro contexto que foi conversado foi a respeito do contexto de trabalho, em que podemos escrever mensagens, trocar e-mail, fazer relatórios. Também podemos pensar no contexto de escrita de nossa casa, em que trocamos mensagens, recados. Também podemos pensar na internet, mais especificamente nas redes sociais, que também há essa troca de mensagens, há as postagens no Instagram, no Facebook. E por fim, podemos pensar nas anotações pessoais, como no diário, em que registramos as atividades que desenvolvemos em determinado dia, ou para organizar ideias, ou mesmo na utilização da agenda para podermos organizar nossa rotina, nós anotamos os nossos compromissos. Vocês já tinham parado para pensar enquanto a escrita está presente no nosso dia a dia? Vocês lembram de mais algum contexto que ela esteja presente? Deixe nos comentários para nós. Importante falar que nessa aula, antes de passarmos para o próximo slide, o foco foi nas mensagens mais informais e no e-mail, tudo bem? Mas antes de falar sobre esses gêneros textuais, foram abordadas duas questões importantes que devemos pensar no momento da escrita. A primeira delas se refere à formalidade e à informalidade nos contextos comunicativos. Pensando no contexto formal, a escrita ela tem uma maior credibilidade e ela tem uma valorização. A escrita ela é valorizada nesses contextos formais. E quais seriam esses contextos? Podemos pensar na escola e em contextos educacionais em geral e também no ambiente de trabalho. Já os contextos formais, eles envolvem uma linguagem mais cotidiana e não tem problemas usarmos abreviações na nossa escrita, sermos mais informais na mensagem que nós queremos transmitir. E normalmente, quando nós usamos essa linguagem mais informal, essa escrita informal, quando vamos nos comunicar com amigos, com a família, ou com pessoas do nosso dia a dia, que não precisa ter essa formalidade de tratamento. Pessoas, vamos dizer assim, que a gente tem uma certa intimidade, tudo bem? Outra questão abordada para pensarmos na hora da escrita é o sentido denotativo, que chamamos também de sentido literal, e o sentido conotativo, também chamado de sentido figurado. Pensando primeiro no sentido denotativo ou literal. Ele é um sentido mais habitual, que a gente está mais acostumado, um sentido mais preciso das palavras. É o significado literal da palavra, que carrega um significado mais objetivo, ele tem um intuito mais informativo. Então, por exemplo, se eu digo, esse doce está muito gostoso. Se nós pensarmos na palavra doce, se refere, nesse caso, a um alimento açucarado, de sabor açucarado.
Então, doce é um termo genérico que eu posso usar para qualquer alimento que tenha açúcar. Pode ser um brigadeiro, como a gente vê na foto, um pudim, um bolo, tudo bem? Esse é o sentido que a gente está mais acostumado quando fala a palavra doce. Pensando agora no sentido conotativo, que é mais conhecido como sentido figurado, nele as palavras, expressões e discursos ganham um novo significado, que vão além desse significado mais objetivo do sentido denotativo, tudo bem? Então, o sentido conotativo vai modificar o denotativo, ressignificando as palavras e expressões. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, se você se volta para uma pessoa e fala para ela, você é um doce, o que esse doce quer dizer? Quer dizer que a pessoa com quem se está falando é uma pessoa amável, carinhosa, tudo bem? É nesse sentido que a gente usa a palavra doce. Conseguiram perceber a diferença dos sentidos? Vocês já conheciam essas nomenclaturas? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, depois de serem abordados esses dois pontos importantes para pensarmos na hora de escrever, que é a formalidade e a informalidade das situações comunicativas e o sentido denotativo e conotativo, o professor Gabriel falou para nós sobre O professor Gabriel falou para nós sobre as mensagens de aplicativo, que utilizamos muito em nosso dia a dia, certo? Vocês concordam? E qual é a característica dessas mensagens? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, podemos dizer que essas mensagens são mensagens mais curtas, têm uma noção de instantaneidade, de rapidez, né? Eu mando, a pessoa já responde, tem que ser uma coisa breve, né? Para a pessoa conseguir ler o mais rápido possível e me responder, se for uma pergunta, por exemplo. A gente faz bastante uso também de abreviações nessas mensagens, né? De texto, de aplicativos como o WhatsApp, o Telegram, os ícones de conversa do Instagram, do Facebook. Tudo bem? Essas são as mensagens de aplicativo. Também há muito o uso dos emojis. E essas mensagens podem ser destinadas tanto para um grupo de pessoas ou serem mensagens privadas. Você está conversando apenas com uma outra pessoa. E elas podem ter um teor tanto mais formal quanto informal. Como já foi explicado anteriormente, vai depender do contexto de comunicação, da pessoa com quem se fala, tudo bem? E aqui eu trouxe para vocês algumas abreviações que utilizamos muito no português. Eu vou falar algumas para vocês, tudo bem? Então, tem o você, que nós abreviamos só com o VC, o que utilizamos apenas a letra Q, também utilizamos ou o TB, também pode se ver o TBM, e muitas outras, né, que são só alguns exemplos. É importante falar que a gente lê eu coloco VC, mas eu leio como você, como se a palavra estivesse escrita por inteiro. E aqui estão, então, alguns exemplos de abreviações muito utilizadas no português. Vocês conhecem mais alguma abreviação? Deixe para nós nos comentários. Em seguida, foi conversado sobre o e-mail. O e-mail é um gênero que remete à carta, só que em versão digital. Por isso, a estrutura do e-mail lembra muito a de carta, com algumas diferenças. Uma delas é que nós não colocamos a data no início do e-mail, no corpo do texto, porque a data
já vai indicar ali no e-mail quando chegar para a pessoa. Então, não há necessidade de a gente colocar a data no e-mail. Há também o assunto do e-mail, né, que é importante que ele seja objetivo e claro e remeta à mensagem que a gente quer passar no e-mail, tudo bem? E qual que seria o teor dessa mensagem? Ele pode ser tanto formal ou informal, como já falamos. E, além do texto, é possível enviar em anexo documentos, vídeos, áudios, fotos. Esses textos podem ser mais longos ou mais curtos, não há uma regra. Mas é importante que a gente priorize a objetividade e clareza do e-mail, para que não fique algo cansativo e para que a pessoa compreenda a mensagem que você quer passar. Além disso, o e-mail vai apresentar uma estrutura específica, que seria a abertura, o corpo do texto e o fechamento. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Em relação à abertura, nós podemos ser mais formais ou informais, a depender do destinatário, que é a pessoa para quem a gente vai enviar esse e-mail, do contexto comunicativo, tudo bem? Nós devemos considerar essas questões que eu comentei para vocês sobre a formalidade e a informalidade quando vamos escrever um e-mail. E é importante que siga uma mesma estrutura em todo o e-mail. Então, se eu comecei formal, eu devo seguir o corpo do texto formal e o fechamento formal. Se eu comecei de modo informal, o meu corpo do texto e o meu fechamento também devem seguir esse padrão, para ficar um texto coerente. Tudo bem? Então, na abertura, eu posso usar prezado, prezada, caro, caro, estimado, estimada, bom dia, boa tarde, boa noite, que tem um teor mais formal. Prezado, caro, estimada, prezada, cara, estimada, tem um teor mais formal do que bom dia, boa tarde, boa noite. E querida ou querido tem um teor mais informal, tudo bem? Aí, seguido do prezado, né, da abertura, eu posso colocar o nome da pessoa, se eu souber o nome da pessoa, ou o cargo da pessoa, diretor, coordenador, coordenadora, tudo bem? E então, depois da abertura, vem o corpo do texto, que eu tenho que deixar de forma clara, né, o mais breve possível, apesar de não ser uma regra que o e-mail tenha que ser curto ou longo. Mas o importante é eu conseguir comunicar a mensagem que eu quero passar. Tudo bem? Aí, normalmente, podemos escrever em caminho, né, algo, determinada coisa, ou se eu vou colocar algum documento, algum arquivo em anexo, é importante que eu descreva isso no corpo do e-mail, envio em anexo, e você descreve o que você enviou, né? Relata o documento que você enviou. E aí está o nosso corpo do texto. E para fechar, eu posso escrever atenciosamente, cordialmente, que seriam mais formais, expressões mais formais, ou abraços, beijos, que seriam mais informais. E aí, na outra linha, eu coloco o meu nome. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do e-mail, de uma forma resumida para vocês. E aí, gostaram do conteúdo? Bom, fica o convite para vocês participarem do nosso mini curso de junho, Escrevendo em Português, produção de textos em contexto brasileiro, que está acontecendo todos os sábados, das 15 às 17 horas, no horário de Brasília. Então, ainda temos esse mês, o dia 19 e 26 de junho. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
sigam as nossas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e também se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Toda semana sai um vídeo novo com um resumo de como foi a aula do nosso mini curso. Então, espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!